Pessoal, vamos lá. Então, continuando aí nessa série vacinas, eu pensei em fazer o seguinte: separar as vacinas mais relevantes e elucidar as principais dúvidas sobre elas. Acho que essa vai ser uma forma bacana de dividir o tema. Então, optei por começar por sarampo. Eu não sou brava, eu estava meio brava no último vídeo de vacina, porque realmente é uma coisa que me consterna, mas então, todo mundo tem que vacinar para sarampo até que se prove o contrário. E aí eu vou explicar direitinho cada coisa. Então, resumidamente, sarampo é uma doença absolutamente prevenível com vacina e sem tratamento específico, tá? Não existe um antiviral específico para o vírus do sarampo. Então, uma vez a pessoa tendo sarampo, ela vai ficar melhor se o corpo dela dê conta daquilo. O médico faz basicamente dar suporte ao corpo para se livrar do vírus, mas não existe nenhum tratamento específico. Porém, existe prevenção específica e efetiva. Logo a pergunta: por que não vacinar, né? Óbvio, tem que vacinar. A gente não tinha nenhum caso de morte por sarampo nos últimos 22 anos. Esse ano a gente registrou um caso de morte por sarampo em São Paulo. Ano passado a gente teve 10.300 casos de sarampo no Brasil. Esse ano já foram registrados 3.700 casos. A vacina já começou a ser dada novamente, valorizada. A cobertura vacinal aumentou do ano passado para cá, mas ainda está muito longe do ideal. Então, a gente já está sobre um risco grande da doença. A epidemia está estabelecida em São Paulo, já são 3 estados acometidos, mas o epicentro do problema está em São Paulo, mas a Europa está lidando com esse problema em maiores proporções ainda, pelo mesmo motivo: fake news, pessoas na insurreição aí contra a vacina. Então, o que é a doença? Sarampo é uma doença viral, do tipo um resfriado comum. A pessoa fica com tosse, além dos sintomas de resfriado, de tosse, coriza, nariz escorrendo, ela vai ter febre e manchas pelo corpo. Então, se você tiver isso, ou se você conhecer alguém que tem isso, e também pode ter conjuntivite, né? O olho fica vermelho, inchado. Se você tiver isso ou alguém que tenha isso, tem que recorrer ao sistema de saúde para ter certeza de que isso não é sarampo. E se for identificado sarampo, tem que ter vacina de bloqueio de todas as pessoas que conviveram com esse indivíduo, porque o sarampo é altamente transmissível. Das doenças infecciosas, é uma das com maior taxa de transmissibilidade. E essa transmissão é pelas gotículas, né? Então, pela fala, pela tosse, pelo espirro, limpa o nariz, passa a mão em algum lugar e o vírus vai indo. O importante da vacina é fazer o bloqueio mesmo. Todo mundo vacinado, nenhum indivíduo é capaz de passar o sarampo para frente, tá? Então, imagina, uma pessoa com sarampo dentro de um avião com algumas pessoas não vacinadas, essas pessoas indo cada uma para o seu rumo, a desgraça está estabelecida. E é disso que a gente está falando, é dessa grandiosidade que a gente está falando. Tem que vacinar contra o sarampo. Como que é o calendário vacinal habitual, fora de surto, vamos dizer? A criança toma a primeira vacina de sarampo aos 12 meses e depois a segunda vacina aos 15 meses. Por quê? Porque quando a criança faz 1 ano, o sistema imune está mais maduro. Quando a gente apresenta o antígeno da vacina, que é o vírus vivo, inativado, ou seja, é o vírus mesmo, ele está ali, mas ele está muito enfraquecido, tá? E isso é importante a gente entender. Quando a gente oferece isso, a criança vai ter anticorpos e provavelmente ela vai tê-los pela vida toda, se ela tiver o reforço vacinal ali aos 15 meses. Porém, se ela tomar essa vacina antes de 1 ano, o sistema imune ainda não é muito maduro, entende? Então ele vai promover a formação de anticorpos, mas não na quantidade suficiente necessária para proteger aquele indivíduo do sarampo para a vida inteira. Por que eu estou falando isso? Porque no momento que estamos vivendo agora, momento de surto,
existe vacinação recomendada dos 6 meses a 1 ano de idade, que é a dose 0, dose para surto, que é justamente essa população, 6 meses a 1 ano, que mais sofre da doença, que mais tem risco de morrer, que mais tem risco de ter complicação. Então, ela tem que ser vacinada para se prevenir da doença, porém, essa dose não é efetiva para gerar anticorpo por toda a sua vida. Logo, ela vai tomar a dose de 6 meses, vai tomar a dose de 12 meses e vai tomar a dose de 15 meses, ok? Certo. Alessandra, eu tenho mais de 1 ano. E agora? A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: esse paciente tem que tomar a vacina de sarampo? Você já teve sarampo? Se você teve sarampo, esquece. Você não precisa tomar a vacina. Você tomou 2 doses de vacina depois de 1 ano de idade? Deixa eu olhar sua caderneta. Se tiverem 2 doses de vacina a qualquer momento após 1 ano de idade, em que meu sistema imune é forte e consegue produzir anticorpo para a vida inteira, estou imunizado. Não preciso tomar novamente vacina. Não devo tomar vacina se tem uma doença que faz com que a minha imunidade seja baixa. Exemplo, paciente com AIDS, paciente com câncer, em uso de medicamento para câncer. Esses pacientes são hospedeiros mais frágeis. Então, mesmo que eu dê uma vacina com vírus muito frágil, num organismo muito frágil, esse bicho pode não se comportar de forma tão frágil assim, entende? Num organismo forte, esse bicho é muito frágil, mas num indivíduo frágil, esse bicho pode não ser tão frágil. Então, esse não vai tomar vacina. Da mesma forma, paciente que tem uma doença reumatológica, por exemplo, que ele precisa usar remédios em infusão, que são remédios contra aquela autoimunidade que ele tem da doença, são imunossupressores, diminuem o sistema imune. Também não posso usar. Que eu vou diminuir a imunidade desse indivíduo, e 2, porque a vacina não vai ter muito sentido, entende? Porque quando eu dou a vacina, eu quero justamente que o meu sistema imune esteja super ativo para ele produzir muito anticorpo contra aquele bicho. Se o meu sistema imune está diminuído, a vacina não vai ser efetiva, tá? Então, também não posso. Se eu estou usando corticoide em dose alta, também não posso. Excluídos esses casos. Devo tomar a vacina de sarampo? A resposta mais comum no consultório é: você tomou a vacina? Eu pergunto, né? Você tomou a vacina de sarampo? Não lembro. Até a idade, doutora, que a minha mãe tomava conta do meu cartão de vacina, ela me deu as vacinas todas direitinho. Eu sei que vocês estão se identificando. Mas agora que sou eu que tomo a vacina, não tenho a menor ideia onde o cartão está. Então, nesse caso, se você tem de 1 a 29 anos e não tem a menor ideia se tomou, se não tomou, tome uma vacina só, tá? Se você tem certeza de que não tomou, olhou lá teu cartão, que você guardou da tua mãe, que te cuidou com todo carinho, e não tem nenhuma dose, você vai tomar 2 doses, certo? E se eu tenho de 30 a 49 anos, que esse é o número que o Ministério da Saúde coloca, né? Você vai tomar só 1 dose de vacina. Aí meu paciente vai perguntar: ué, mas eu tenho mais de 49 anos e a Alessandra mandou eu tomar a vacina. Não entendi, eu tô fora da faixa. Não, você não tá fora da faixa. Você tá fora da faixa do indivíduo que pode tomar a vacina gratuitamente no posto. Porque, teoricamente, lembra que todo protocolo, todo guideline é medido em termos populacionais grandes. Então, tudo é medida custo-efetividade, certo? Então, aquela população ali provavelmente não foi exposta ao vírus do sarampo, então tem que vacinar. Eles partem do pressuposto que as pessoas na década de 70, 80 já foram expostas
ao vírus do sarampo. Então, ou tiveram a doença de forma fraca e não apresentaram. Então, essas teoricamente têm menos risco de pegar a doença. Mas você pode nunca ter tido sarampo na vida, nunca ter sido exposto e ter mais de 49 anos, entende? Então, você tem todo o direito a se vacinar e deve vacinar, por favor. Eu recomendo a vacinação se sua saúde for boa, se você não for gestante também não pode tomar vacina de vírus vivo inativado. Se você não tiver nenhum problema de saúde, que diminui sua imunidade, se você não toma remédio, que diminui sua imunidade também. Então pergunte ao seu médico, você acha que eu tenho condição de tomar a vacina de sarampo? Se ele achar que sim, tome na rede privada, que eles podem administrar a vacina em você, mas na rede pública não. Agora, eu sei que tem colegas médicos aqui me assistindo, colega médico, se você tem mais de 49 anos, mesmo assim, você tem o direito de tomar a vacina de sarampo na rede pública devido à nossa maior exposição, tá bom? Já vale o custo-benefício. Um beijo para todos.